Seus olhos fechados, papai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Estamos vivendo dias históricos, coisas poderosas estão acontecendo entre nós e também acontecerão através de nós, porque o Senhor nos escolheu para sermos um reino sacerdotal na nova aliança. E papai, de maneira específica, pedimos agora a tua bênção para esse momento de compartilhar da tua palavra. Oramos para que haja vida durante esse compartilhamento, que haja unção, a unção que quebra o jugo, as cadeias. Nós oramos por revelação. A tua palavra é uma palavra viva. Nós oramos para que haja uma explosão no nosso coração ao ouvirmos a tua santa palavra. Nós oramos também por um ambiente, além de reverência, um ambiente de fome, de sede, um ambiente de desespero pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, família. Lucas capítulo 3. A Escritura diz. Eu vou ler a partir do verso 1 mesmo. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Verso 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? Ele lhes disse: a ninguém maltrateis, e não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, diga amém. Família, nós realizaremos no próximo sábado um seminário profético. Esse seminário nasceu no nosso coração a fim de despertarmos a nossa igreja a respeito da importância do fluir em dons espirituais, em dons sobrenaturais. Até porque fluir em dons e edificação da igreja são 2 coisas que estão diretamente ligadas. Nós precisamos fluir em dons, porque dons são verdadeiros presentes que se tornam ferramentas para que nós possamos então
fazer a obra de Deus com o poder do Deus da obra. E quando nós também fluímos através dos dons, nós estamos abençoando as pessoas que estão ao nosso derredor. É interessante que é por isso que, por exemplo, o dom de línguas é o menor deles, porque o dom de línguas é o dom que você edifica a si mesmo. E é por isso que você então precisa ter os seus olhos abertos, porque se nós reconhecemos o tanto que é importante o dom de línguas, se ele é o menos importante, qual será que é a importância dos outros? Então, a nossa proposta é trazer a igreja a esse despertamento. Nós vamos receber aqui o Isaac Félix, que é do ecossistema de igrejas que nós fazemos parte, principal professor dessa matéria. Estava falando com ele essa semana e nós vamos ter aulas especificamente sobre 3 dons: palavra profética, palavra de conhecimento e dons de cura. Inclusive teremos um tempo prático para fluir aqui na hora. Então vai ser realmente um tempo muito precioso e poderoso. E apenas para aquecer o nosso coração, o Senhor ontem colocou no meu espírito o desejo de compartilhar algumas características do ministério profético. Eu estou então trazendo aqui João Batista como sendo o nosso modelo, como sendo o nosso referencial. Aliás, é interessante porque Jesus, ele diz algo a respeito de João. Diego, se for rápido, projeta para mim Mateus 11, 13, não precisa da igreja abrir, a igreja fica em Lucas 3, amém? Você vai ficar com a sua Bíblia em Lucas 3. Alguns eu faço uma citação e a gente projeta. Você sabe, Jesus foi dizer a respeito de João e ele disse, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mas no verso 14 ele diz, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. E só para encerrar o verso 15, a escritura diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Volta para o verso 14. Jesus, embora aqui também em Lucas nós temos tanto no capítulo 1, quanto no capítulo 3 a história de João Batista, nós temos então essa referência bíblica que João Batista é um tipo de Elias. É claro que nós não estamos fazendo afirmação que João Batista é reencarnação, obviamente nós não acreditamos nisso, mas João Batista é esse Elias prometido. Agora, pastor, o que é isso, Elias prometido? É que lá no Antigo Testamento, Elias é o símbolo do ministério profético. O principal de todos os profetas no Antigo Testamento é Elias. Agora, o que Jesus está falando é que o padrão profético é João Batista, ou seja, João Batista é o Elias prometido. Por quê? Irmãos, João Batista, ele se torna o maior de todos os profetas, porque ele tem o privilégio de fazer algo. Ele tem o privilégio de preparar o caminho para o Messias. Então, por exemplo, muitos profetas no Antigo Testamento foram profetas messiânicos. O que é um profeta messiânico? É aquele profeta que profetiza acerca da vinda do Messias. Então, Isaías, por exemplo, talvez é o profeta mais conhecido por nós dentre os messiânicos. Agora, diferente de Isaías, João Batista teve um privilégio. João Batista foi literalmente a pessoa que preparou o caminho para o Messias. Isaías, por exemplo, profetizou quanto tempo? 700, 800 anos antes? Agora, João Batista, ele até teve um outro privilégio, de ver com seus próprios olhos aquilo que a sua boca falou. Olha que homem privilegiado. É por isso que ele se torna o maior. E é interessante que Malaquias, que é um profeta, ele disse que nos últimos dias o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. João Batista, por exemplo, foi um cumprimento dessa palavra profética. João Batista foi usado para que isso acontecesse. Portanto, irmãos, João Batista é tido pelo próprio Cristo como o Elias prometido. O que aqui significa então? Esse símbolo do ministério profético. Então, assim como Elias é um símbolo do ministério profético, João Batista também é um símbolo do ministério profético. Então, por exemplo, se você quer fluir nesse ministério profético, aprenda características e princípios espirituais contidos, tanto na vida de Elias, quanto também na vida de João Batista. É claro que você poderia, inclusive, também estudar e perceber princípios espirituais contidos na vida dos outros, mas eu estou trazendo esses dois
para deixar claro que, biblicamente, eles são o maior parâmetro de ministério profético. E até interessante, irmãos, que nós percebemos que, por exemplo, Elias, ele teve toda aquela história envolvendo o rei Acabe e Jezabel. Aqui também, João Batista, nós vemos de maneira muito clara que o litígio, na realidade a denúncia profética que ele traz com relação a Herodes e Herodias, é como se fosse esse tipo de Acabe e de Jezabel. Herodes também é um tipo de Acabe e Herodias também é um tipo de Jezabel. Mas eu gostaria então hoje de olhar para aquilo que esse texto nos mostra e nós então tecermos aqui algumas verdades a respeito do ministério profético. Em primeiro lugar, o ministério profético, ele restaura a mensagem do arrependimento. Ou seja, nós vimos isso aqui na vida de João Batista. João Batista, vem comigo, verso 3, por isso que sua Bíblia está aberta, agora não vai projetar. Toda vez que estiver em Lucas 3, você olha na sua Bíblia, amém? Olha só, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento, para remissão de pecados. Irmãos, é uma característica do ministério profético restaurar a mensagem do arrependimento, ou seja, o evangelho raiz. Até porque, irmãos, o evangelho, ele começa na perspectiva do arrependimento. Se não tem arrependimento, não tem evangelho. Você não pode apresentar a graça sem antes, por exemplo, trazer luz à lei. Porque a pessoa, por quê? Porque a graça é o remédio. A graça é a solução. A graça é a única capaz de resolver o problema. Agora, é um problema quando a pessoa não tem dimensão do problema. É um problema quando a pessoa não sabe que ela tem um problema. Então, em primeiro lugar, nós precisamos restaurar a mensagem do arrependimento. E aí, obviamente, a pessoa vai ter acesso à graça divina. Os profetas fazem isso. O ministério profético restaura essa mensagem, irmãos. Sem arrependimento genuíno, não existe novo nascimento. Sem novo nascimento, não existe vida espiritual. Tudo começa com arrependimento, irmãos. Agora, o que o ministério profético faz? Fazer uma referência aqui a Elias. O ministério profético, irmãos, é aquele que carrega a autoridade de tirar as pessoas de cima do muro. Ei, ou é Deus, ou é Baal. Mas em cima do muro você não vai ficar. Isso é um profeta. O profeta, então, ele traz essa clareza de uma definição, de uma decisão. Esse foi o clamor de Elias. As pessoas precisam tomar uma decisão radical com relação às suas vidas para com Deus. O ministério profético tira as pessoas de cima do muro. Por quê? Porque o ministério profético restaura a mensagem de arrependimento. E não existe transformação genuína sem arrependimento. Irmãos, uma pessoa que não é arrependida, ela não vai viver a transformação genuína que só o Espírito Santo de Deus pode promover. Amados, saibam de algo. O perdão e a cura divina brotam do solo do arrependimento. A primeira perspectiva que o Evangelho nos propõe é a perspectiva do arrependimento. O ministério profético restaura isso. Mas em segundo lugar, a respeito de João, no versículo de número 4, está escrito, conforme escrito pelas palavras de Isaías, voz que clama no deserto. Se em primeiro lugar o ministério profético restaura a mensagem do arrependimento, em segundo lugar, irmãos, muitas vezes o ministério profético é uma voz que clama no deserto. Por isso, por exemplo, que muitas vezes os profetas são incompreendidos, porque eles parecem ser uma voz solitária. O ministério profético, irmãos, tem como característica, inclusive, saber conviver com o deserto. Irmãos, é um fato de que nenhum de nós deseja morar no deserto. O deserto não deve ser a nossa morada permanente. O deserto não é a nossa linha final. Inclusive, nós precisamos sempre sim ter o desejo, obviamente, de chegarmos a Canaã.
Mas uma coisa que nós precisamos reconhecer é que todo cristão passa pelo deserto. Nós precisamos de reconhecer que o deserto faz parte da estrada que nos leva a Canaã. Mas sabe o que é lindo e poderoso? É que, se todo cristão passa pelo deserto, é digno de nota que o profeta, irmãos, ele sabe conviver com o deserto. Irmãos, vamos lá. Para aqueles talvez que são novos na fé, quando você ouvir a palavra deserto, você precisa entender que nós estamos fazendo referência ao tratamento de Deus. Quando é que um cristão está passando pelo deserto? Quando ele está sendo tratado por Deus. Irmãos, e constantemente, talvez, existem áreas das nossas vidas que precisam receber um tratamento de Deus. E se você estiver passando por um tratamento nessa área específica, você está passando por um deserto. Ou seja, dentro desse contexto, nós reconhecemos que existem momentos que são áridos, são dias causticantes, são noites frias. Por quê? Porque esse é o deserto. O deserto, irmãos, é o lugar onde nós somos provados por Deus. E além de sermos provados por Deus, no deserto nós também somos tentados pelo diabo. Você tem que sempre lembrar de algo que eu falo aqui várias vezes. Deus nos testa, o diabo nos tenta, são duas coisas diferentes. É até engraçado porque Jesus passou pelo deserto. E Jesus foi impelido pelo Espírito Santo para ir para o deserto. Mas por quê? Porque o Espírito Santo estava impelindo Jesus para que Jesus fosse aprovado. Agora, lá no deserto, o que aconteceu? Jesus foi tentado pelo diabo. Então, existe uma diferença entre teste e tentação. Prova é teste. Qual que é a diferença, pastor? Primeiro, o teste vem de Deus, a tentação vem do diabo. E qual é, então, a principal das diferenças? É que a tentação vem para te derrubar, mas o teste vem para te aprovar. Então, quando Deus está provando você, é porque o desejo de Deus é aprovar você. Agora, o diabo tenta para que você caia. E tudo isso acontece no deserto. Agora, vê se pode. No deserto, eu estou sendo provado por Deus e tentado pelo diabo. É isso mesmo. E aí, o que é que isso nos ensina então? Agora, vem comigo. Talvez pode ser que enquanto você está aqui me ouvindo, você está lembrando que tem alguma área da sua vida que você passa por um deserto. Achei que dessa vez ia, não foi. Irmãos, é no deserto que você aprende a depender inteiramente só de Deus. Deixa eu falar a verdade, no deserto não tem estratégia. No deserto não tem ferramenta. Vamos entender aqui quais são as ferramentas que nós podemos usar, as ferramentas disponíveis para a nossa geração. Deixa eu contar uma coisa, se a gente estiver passando por um deserto, essas ferramentas não vão nos tirar dele. Porque no deserto, ou você sai aprovado, ou você não sai. Repito, ou nós saímos aprovados, ou nós não saímos. No deserto, ou você aprende diretamente de Deus, ou a sua vida espiritual vai falir. Sabe o que é poderoso, irmãos? É que os profetas, eles sabem lidar bem com o deserto. Irmãos, infelizmente, gerações têm morrido no deserto por causa da incredulidade. Mas você sabe que, a despeito de tudo isso, que é tão desafiador, hoje eu estou aqui para te dizer também que no deserto, você vai ver os feitos de Deus. No deserto, você vai conhecer os caminhos de Deus. No deserto, você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Diga assim, ver os feitos, conhecer os caminhos e ouvir a sua voz. Mais uma vez, ver os feitos, conhecer os caminhos e ouvir a sua voz. Tudo isso são coisas que você aprende no deserto. Amados, sabe o que o deserto é? O deserto é o seminário. O seminário daqueles que conquistam a terra prometida. O deserto
foi o seminário para a geração de Josué e Caleb. Agora, quem é o profeta? Irmãos, o verdadeiro profeta é aquele que aprendeu a fazer da solidão do deserto uma oportunidade de uma comunhão íntima e constante com Deus. Repito, um verdadeiro profeta é aquele que aprendeu a fazer da solidão do deserto uma oportunidade de viver uma comunhão íntima e plena, constante com Deus. O profeta sabe lidar com o deserto. Irmãos, você sabe que à medida, inclusive, que nós damos vazão ao Senhor tratar o nosso interior, à medida então que nós estreitamos esse relacionamento com Deus, que muitas vezes é estreitado nessas circunstâncias que para nós são literalmente um deserto, sabe o que começa a acontecer dentro de nós? Nós começamos a receber um tratamento que faz com que a gente deixe para trás as nossas carências afetivas. Se você se permitir ser tratado por Deus, as suas carências afetivas vão começar a ficar para trás. A busca por afirmação de outros, o temor de homens. Sabe o que acontece, irmãos? Nós começamos a aprofundar a nossa sensibilidade de ouvir quando é Deus que está falando. Portanto, é no deserto que pessoas se tornam maduras. Porque busca por afirmação, temor humano, carência afetiva, não é coisa de gente madura. É no deserto, irmãos, que nós nos encontramos com a maturidade. E o profeta tem essa missão de apontar o caminho de Deus ao povo. Amados, muitas vezes, pessoas que são grandemente usadas por Deus, como profetas, passaram por circunstâncias em solitude, que outros não fazem a menor ideia. Portanto, o ministério profético, em primeiro lugar, ele restaura a mensagem do arrependimento. Mas em segundo lugar, ele é uma voz que clama no deserto. Mas em terceiro lugar, profeta é aquele que prepara o caminho do avivamento. Irmãos, é um fato que nós reconhecemos que o avivamento vem do alto, o avivamento vem do céu. Mas como o pastor Paulo César gosta sempre de falar, avivamento é quando nós temos o encontro da soberania divina e da responsabilidade humana. E bem-aventurados são aqueles que discernem o que está acontecendo no céu e começam a anunciar aqui na terra. Os profetas estão discernindo o movimento das nuvens. Os profetas estão discernindo o chacoalhar das águas. Os profetas estão vendo primeiro o que Deus já começou a fazer no céu, e estão anunciando para pessoas aqui na terra que talvez não tenham a menor sensibilidade espiritual, e talvez não tenham sensibilidade espiritual porque não foi aprovado no deserto. Aí o profeta que foi aprovado no deserto, ele sabe ouvir a voz de Deus, porque ele sabe ver uma sarça queimando, falando com ele. Quem está comigo aqui? Irmãos, e aí então, dentro desse contexto, o profeta, ele começa a ser um preparador do caminho. Os profetas começam anunciando, vai chover, eu já estou vendo, tem uma pequena nuvem, ninguém está vendo, sabe por quê? Porque a nuvem é pequena. Agora, irmãos, entre nós, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, pelo amor de Deus, é impossível ver, mas os profetas veem. O ministério profético está anunciando muito antes da coisa acontecer. Por quê? Porque está vendo. E aí, ele começa então a preparar o ambiente. Agora olha comigo aí, no versículo de número 4, olha que coisa poderosa. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E aí o que vai acontecer? Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, caminhos tortuosos serão retificados, e escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Meu Deus do céu, sabe o que isso nos mostra?
é que a Bíblia aqui está falando de uma verdadeira terraplanagem espiritual. Uma terraplanagem no mundo espiritual. Ou seja, vou te contar, é por isso que o ministério profético é tão perseguido pelo diabo. Sabe por quê? Porque os profetas vão ser usados por Deus para aplainar o mundo espiritual. Os profetas são, por isso, irmãos, que os profetas exortam. O papel da exortação à igreja é um papel profético. Por quê? Porque o profeta ele tem que endireitar o que está torto. É por isso que ele traz a mensagem do arrependimento. E eu vou te falar uma coisa, irmãos, se o Senhor nos trouxe 5 ministérios, se a nossa igreja for capenga de um deles, nós não vamos viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Os profetas precisam ter liberdade para fazer isso, para aplainar, permitindo então essa manifestação de Deus, irmãos. Aí sabe qual que é o resultado disso? Vou te contar. Quando o ministério profético é vivo e saudável em um lugar, os vales vão sendo preenchidos, os outeiros vão sendo removidos. E sabe qual que é o resultado final? Olha o que está escrito aqui, olha aí na sua Bíblia: toda a carne verá a salvação de Deus. Meu Deus, irmãos. Irmãos, a mensagem de João Batista, essa mensagem, ela não abalou apenas a sociedade. Não foram apenas as pessoas que foram abaladas pela mensagem de João Batista, mas a mensagem de João Batista abalou completamente as bases do governo da nação. A mensagem profética tem poder até de abalar as bases do governo. Por quê? Porque ele confrontou pecados governamentais, ele confrontou pecados de liderança. Ele é uma voz contra a imoralidade, contra a idolatria. Ele abalou as estruturas de corrupção. Ele denuncia os sofismas mais fortes que estão pervertendo os valores do reino de Deus. É porque você tem que ser profeta para denunciar o rei. Você tem que ser profeta para denunciar quem está revestido de posição de liderança. E aí sabe o que o profeta faz? Ele apresenta o pecado sem cobertura. Ele apresenta o pecado como ele é. Ele procura mostrar para todo mundo que o pecado precisa ser visto pelos olhos de Deus. Em outras palavras, ele remove todo o embelezamento do lixo. Porque o papel do diabo, irmãos, é maquiar o lixo. O papel do diabo é maquiar o pecado, mas o profeta não, ele tira essa maquiagem do pecado. Vou te falar uma coisa, talvez, pode ser que pecados são ocultos no meio de lideranças, em organizações, por falta de profetas que não têm medo de perder a cabeça, mas se posicionam com aquilo que é a verdade. Os profetas, eles têm o coração em Deus, e coragem nas suas bocas, e disposição para trazer luz àquilo que precisa sair do oculto. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. E aí, irmão, sabe o que acontece? O arrependimento em massa, causado por essa mensagem, ele abre o caminho para o avivamento. João Batista, irmãos, ele abriu o caminho para o avivamento em pessoa. Jesus. Você sabe que existe um aspecto que o ministério profético nosso precisa se assemelhar ao ministério profético de João Batista, porque mais uma vez, nós estamos falando desse dia sobre a volta de Jesus, sim ou não? Pois é. Para Jesus vir, os João Batistas precisam de anunciar e de preparar o caminho para a sua vinda. Lembra que domingo passado nós falamos de nós estarmos esperando e apressando? Quem se lembra disso? Quando você está apressando, o que você está fazendo? Você está preparando o caminho. Agora, sabe o que é louco? Vou falar uma coisa aqui muito doida. João Batista não operou nenhum milagre. Projeta para mim João 10:41. Olha o que está escrito. Não precisa de você abrir.
Iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal. Porém, tudo quanto disse a respeito deste era verdade. Olha que coisa doida, irmãos. Deixa eu contar uma coisa: nem todo mundo vai fluir nos mesmos dons. Talvez nem todo mundo vai ter o dom de operar milagre. Se você quiser fluir, peça a Deus, porque o dom é um presente. Você pode pedir, Ele vai te dar. Pastor, por que alguém flui e o outro não? Porque o que flui quis fluir. Agora, João Batista, irmãos, ele não operou sinal. Mas o que ele falava era verdade. Então, o que ele fez, irmãos? Ele trabalhou nos alicerces. Ele trabalhou nos pilares, para que esse avivamento, então, pudesse brotar. E eu destacaria 3 coisas que ele fez, preparando esse caminho para o avivamento. Restauração familiar. Segundo lugar, quebra do espírito da rebelião. E terceiro lugar, ele preparou um povo a ser um povo disposto ao Senhor. É tudo que está na palavra de Deus. Restauração familiar, quebra do espírito da rebelião e o preparo de um povo para ser disposto a Deus. Irmãos, restauração familiar é uma chave para o crescimento qualitativo da igreja. Não estou falando agora de quantidade, eu estou falando de qualidade. Amados, sabe o que é poderoso? É que ele não teve medo de confrontar a realidade familiar de Herodes. Herodes ficou amaziado com a sua cunhada, Herodias. O que ele fez? Herodes estava desmoralizando as bases familiares. João Batista não aceitou isso. João Batista se tornou uma voz de restauração familiar. Ou seja, irmãos, enquanto milhares de pessoas estavam se arrependendo ali no deserto, entregando as suas vidas a Deus e batizando nas águas do Jordão, sabe o que estava acontecendo ali? Vou te contar. Sabe quem estava sendo batizado? Pais pródigos que agora iam voltar para suas famílias. Filhos pródigos que talvez agora iam voltar para a casa de seus pais. Ele estava restaurando o sacerdócio. Ele estava restaurando o altar da família. É por isso que ele era o cumprimento, um dos cumprimentos de uma restauração familiar, fazendo referência à profecia da conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Muitos pais se arrependeram e batizaram no Jordão. Muitos filhos se arrependeram e batizaram no Jordão. E as famílias foram restauradas. E sabe o que é poderoso, irmãos? Quando o sacerdócio é restaurado, irmãos, a gente está rompendo a estrutura demoníaca que estava segurando o mover de Deus. Amados, interessante que a igreja primitiva explodiu se reunindo nos lares, de casa em casa. Mas quem começou a anunciar o avivamento que iria perdurar por todo o primeiro século foi João Batista. Porque, em outras palavras, com essa mensagem de restauração familiar, ele estava preparando os lares, que seriam o berço para o avivamento da igreja primitiva. Quem está comigo aqui? Portanto, irmãos, além de restaurar os lares, quando aquelas pessoas estavam descendo as águas, sabe o que elas estavam fazendo? Afogando o espírito de rebeldia, afogando o espírito de rebelião. João restaurou famílias, mas ele também quebrou esse espírito da rebelião. E depois ele levanta um povo disposto a Deus. Nós precisamos, amados, sermos uma igreja comprometida, uma igreja voluntária. E isso vai ser resultado de uma conversão de coração, de pais aos filhos e de filhos aos pais, mas também a conversão dos rebeldes ao caminho e à prudência dos justos. Aí assim, pessoas vão negar a si mesmas, vão praticar atos de justiça. Amém? Porque o profeta restaura a mensagem de arrependimento, é uma voz que clama do deserto, mas ele também prepara o caminho para o avivamento. Quarto lugar, o profeta, ele não tolera
o espírito de religiosidade. Repito, o profeta não tolera o espírito de religiosidade. Pastor, quando você diz religiosidade, você está se referindo a quê? Aquela religiosidade morta, aquela aparência, ao fingimento. Quantos entendem o que eu estou falando? O profeta não tolera isso. Porque religiosidade e avivamento são realidades antagônicas. No meio do avivamento não tem espaço para fingimento, não tem espaço para aparência. Ou o negócio é de verdade, ou o negócio está sendo apenas fabricado. Profeta denuncia fabricação fajuta do mover de Deus. Profeta denuncia uma vida com Deus sem poder, uma vida com Deus sem intimidade. Profeta denuncia todo tipo de permissividade moral, zelo sem entendimento, orgulho, alguma tradição como base para a salvação. João Batista não tolerou nada disso. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque verdadeiros profetas não podem tolerar a religiosidade de Jezabel. Projeta para mim Apocalipse 2:18. Irmãos, Jezabel é um espírito. Olha aqui para mim. Jezabel é um sistema. Não foi só Elias que teve embate com Jezabel, João Batista que teve, porque Herodias era um tipo de Jezabel. Agora, quando o Senhor está escrevendo a anjo da igreja em Tiatira, seguinte, olha aqui no verso, só abrir aqui, perdão, verso 20, Tiatira, eu tenho porém contra ti uma coisa, você tolera essa mulher, Jezabel. Irmãos, o ministério profético não tolera Jezabel. Só de olharmos para esse versículo, a igreja de Tiatira aqui tinha um problema com o ministério profético genuíno, porque estava tolerando Jezabel. Essa é a recomendação do Senhor. Por quê? Porque qual que é a principal estratégia de Jezabel? É se manter oculta. E por que algumas pessoas podem se manter ocultas? Porque tem aparência de religiosidade. Parece uma profetisa, mas está levando as pessoas para o buraco. Ela se veste de religiosa. Aí esse espírito tem a sagacidade de cometer coisas hediondas, de se esquivar. Por isso, irmãos, o ministério profético, ele expõe o manto de invisibilidade de Jezabel. João Batista, ele expôs publicamente Herodes e Herodias. Em outras palavras, com relação a Jezabel, ou você tolera ou você confronta. Tiatira, eu tenho porém contra ti, pode voltar para a tela, que você tolerou Jezabel. Portanto, irmãos, não se acovarde e não tenha medo de confrontar. Pode ser quem for, pode estar investido de autoridade, pode ser rei, mas você não pode se calar. Por isso, vou te contar uma coisa, falando de avivamento. Todo avivamento foi marcado por algo. Você quer saber qual é um lugar que Deus está fazendo algo? É um lugar onde gente está arrependendo de seus pecados. Ah, irmãos, onde tem gente arrependendo do pecado, aonde tem gente que roubava e não rouba mais, que matava e não mata mais, que traía e não trai mais, esse lugar é o lugar que Deus está fazendo algo. Isso é muito sério. Por quê, irmãos? Porque quando isso acontece, irmãos, existe uma conquista no território. Quando pessoas estão se arrependendo de seus pecados, nós estamos conquistando territórios. Mas apenas profetas genuínos vão discernir o manto oculto de Jezabel.
Sabe por quê? Porque João não se encontrava debaixo das amarras da religiosidade. Em quinto e penúltimo lugar, o verdadeiro profeta, ele restaura o conceito de amor e justiça. Interessante, irmãos, nós pensarmos que, talvez por causa do perfil de João, obviamente a mensagem foi tida como uma mensagem muito dura. Mas, irmãos, ela não deixou de ser carregada de amor. Ela não deixou de ser carregada de bondade. Porque qual que foi a mensagem de João para aquele povo arrependido? Qual foi? Quem tiver 2 túnicas, faça o quê? Reparta. Compartilha com quem não tem. E quem tiver comida, faça a mesma coisa. Compartilhe. Qual que foi a mensagem dele para os publicanos? Não cobre além do que é devido. Em outras palavras, não roube. Qual que foi a mensagem que ele disse para os soldados? Irmãos, olha que avivamento. O povo se converteu, soldados se converteram. E ele falou para os soldados o quê? Não maltrate ninguém. Não trate mal ninguém. Não defraude ninguém. E ainda virou para os soldados e falou o quê? E fica feliz com o salário que você ganha. Irmãos, a mensagem de João Batista, ela foi uma mensagem tão amorosa, mesmo com aquele estereótipo que ele carregava, que ele chegou, nós lemos aqui no verso 15, ele chegou a ser confundido com Cristo. Eu fico pensando, para alguém ser confundido com Cristo, essa pessoa ela tem que carregar também um estereótipo além do que o que outras pessoas podem julgar. Tem que ter algo nessa pessoa, para ela ser confundida com Cristo. Ou seja, irmãos, o ministério profético, por mais que ele traz condenação ao pecado que está oculto, ele tem que ser vivido em amor. Portanto, o ministério profético, ele restaura o conceito de amor e justiça. Mas, irmãos, em último lugar, o ministério profético, pode tocar por gentileza, ele traz um espírito que glorifica a Cristo. Vamos ler os versos 15 e 16. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, o ministério profético glorifica a Cristo. O ministério profético exalta o nome daquele que é o único digno. O verdadeiro profeta é aquele que aponta para o Messias. O verdadeiro profeta é aquele que aponta para aquele que está vindo. Chegou o tempo do Senhor levantar mais e mais profetas nessa cidade. Pessoas que vão pessoas que abrirão as suas bocas para dizer: está vindo alguém depois de mim. Sabe por quê? Porque Ele é a plenitude. Cristo é a plenitude da expressão visível de um Deus invisível. Ah, irmãos, o profeta está apontando: você vai ver visivelmente a plenitude do Deus invisível, Cristo Jesus. Portanto, irmãos, o profeta, ele inclusive experimenta intensamente essa misericórdia divina.
esse poder ilimitado do Deus que redime todas as coisas, o profeta ele tem que ver antes de falar, ele tem que ser alcançado antes de ser usado. Irmãos, sabe qual é o ministério profético? O genuíno ministério profético é aquele que apresenta o Cordeiro de Deus para a sua geração. João Batista foi aquele que apresentou o Cordeiro de Deus à sua geração. Nesses dias, o Senhor vai levantar uma geração de profetas que vão apresentar o Cordeiro de Deus para aqueles que estão ao seu redor. Você sabe, com relação a Jesus, ele demonstrou a sua motivação quando ele disse: importa que ele cresça e eu diminua. Sabe quem são os profetas? São aqueles que, se eles já fizeram do deserto o seu habitat natural, os verdadeiros profetas, eles não estão preocupados com holofotes. Os verdadeiros profetas não estão preocupados com exposição. Os verdadeiros profetas, eles não estão preocupados com fama. O verdadeiro profeta, ele não está preocupado em ver o seu nome exaltado. Pelo contrário, importa que ele cresça e eu diminua. Esse é o espírito dos verdadeiros profetas. Mas por que será que às vezes são poucos líderes que assimilam isso de uma maneira muito prática? Não queira aparecer, não queira despontar, não se preocupe. Você sabe o que é mais louco, irmãos? Foi essa pessoa que só se preocupou em diminuir para que o outro crescesse, que Jesus virou para os outros e falou: quero dar uma notícia para vocês, de todo mundo que nasceu de mulher, ninguém é maior que João Batista. Irmão, João Batista tinha o Espírito de Cristo. Deixa eu te contar uma coisa que você já sabe, mas eu preciso te relembrar. Satanás, Lúcifer, era ministro de louvor lá no céu. E ele percebeu então que as pessoas olhavam para ele e imitavam o que ele fazia. As pessoas não, perdão, porque pessoas não existiam. Os seres existentes eram conduzidos pela adoração que ele trazia. Aí ele teve um raciocínio: espera aqui, se essas pessoas são conduzidas pelo caminho que eu estou apontando, então para que eu vou continuar apontando para eles se eu posso apontar para mim? Lúcifer quis subir. Qual foi o resultado dele? Desceu. Cristo Jesus, o Deus Todo-Poderoso, ele escolheu nascer num berço de palha. Ele que é o próprio Deus, não usurpou ser igual a Deus, se esvaziou, ele desceu. Aquele que queria subir, desceu, e o que já estava lá em cima, desceu. O que aconteceu com ele depois? O nome foi colocado acima de todo nome. João Batista quis descer. João Batista falou: ei, importa que ele cresça e eu diminua. Aí depois Jesus falou: de todo mundo que nasceu de mulher, ninguém é maior que esse cidadão. Irmãos, João Batista não estava preocupado com a autoridade, porque ele sabia de onde vinha toda a autoridade. Toda a autoridade vem do céu e da terra. Foi por isso que ele falou: o homem nada tem se do alto não lhe for dado. Sabe por quê? Porque profetas sabem depender de Deus. Eu não tenho nada se Deus não me der. Agora, João Batista, ele não pregou um evangelho qualquer, ele pregou o evangelho verdadeiro. Aquele que vir após mim, ele vai te batizar, mas eu quero te contar,
Ele vai te batizar com fogo. Em outras palavras, ele não pregou um evangelho qualquer, ele não pregou um evangelho que glorifica o homem, ele pregou o evangelho que glorifica o Cordeiro de Deus. Esse é o tempo. Igreja Emaús, coloca a tela do seminário profético. Eu gostaria de convidar você. A obra de Deus só pode ser realizada através do poder de Deus. Você sabe por que nós vamos realizar esse seminário profético? Porque nós reconhecemos que nós carecemos de poder para realizar aquilo que Ele tem confiado nas nossas mãos. Eu louvo a Deus, porque mais de 200 pessoas já se inscreveram. Nós temos ainda, talvez aproximadamente 100 vagas. Seminário gratuito. Nós só queremos edificar a igreja, equipar a igreja, para que juntos tenhamos força para cumprir a obra que Ele nos comissionou e anunciarmos como João Batista, que aquele que vir após mim é todo poderoso para realizar os grandes feitos do Senhor. Fique de pé onde você está.